tem uma problemática que quase ninguém fala e que, curiosamente, ela aparece justamente em um discurso que ganhou muita força através de falas de algumas pessoas nas redes sociais. Talvez você já tenha visto vídeos, comentários ou até mesmo memes repetindo aquela famosa frase: fé nas malucas. Virou até música, virou estilo de vida para alguns. A ideia, à primeira vista, parece, entre aspas, divertida. Mulheres intensas, com personalidade forte, que, entre aspas, surtam de ciúmes, mas que no fundo são apaixonadas e entregues para seus parceiros. É a maluca, entre aspas, que te dá trabalho, mas que te ama de verdade. O problema é que por trás dessa fachada toda de amor intenso, que muitas mulheres gostam de colocar nas redes sociais aí, não todas, mas em geral tem muito isso, a gente tá vendo uma glamorização de comportamentos que, na verdade, cara, são puramente tóxicos. E o mais bizarro é que essa narrativa é incentivada por, sim, muitas mulheres. Elas encorajam umas às outras a serem, né, surtadas, testarem os limites do parceiros, a serem malucas, né? Como se isso fosse um sinal meio que de autenticidade, de paixão, de que ela realmente se importa com ele. E o pior ainda dessa história, muitos homens, pelo que eu reparei, e é só vocês darem uma pesquisada aí, vocês vão ver que, infelizmente, eles compram essa ideia numa boa. Eles se veem numa posição de ter que aguentar, né, essa maluquice delas, como prova de que são homens de verdade, que são homens meio que desconstruídos, de que se consegue lidar com uma mulher de personalidade, bem entre aspas, é sim um homem de verdade. E aí, que era para ser um sinal de alerta, uma red flag, virou uma espécie de aplauso e incentivo, conselho para muitas mulheres no âmbito dos relacionamentos. Só que tem um detalhe que muda toda essa história. Imagine se a gente começasse a ver um movimento, um meme, uma cultura de fé nos malucos. Homens incentivando outros homens a serem controladores, intensos, e você já sabe onde que eu quero chegar. O que aconteceria? Bom, eu acho que vocês já sabem a resposta. Mas antes, você já sabe, não se esqueça do seu like, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento. E se você está no seu celular, hype um vídeo que essa opção aparece quando vocês curte ou arrasta a aba dos comentários pro lado. E se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, vamos ser honestos aqui. Essa repercussão toda que eu reparei e possivelmente vocês já notaram nas redes sociais, que esse movimento de fé nas malucas tem ganhado muita força no discurso de muitas mulheres que se dizem empoderadas ou simplesmente aconselham outras mulheres para um relacionamento, entre aspas, saudável. Mas a verdade é que poucas querem admitir é que esse discurso todo é só para um lado, porque que nem eu falei para vocês, se fosse ao contrário, se tivesse um movimento aí, né, entre aspas, fé nos malucos, que basicamente tudo aquilo que elas pregam para a mulher, se fosse colocado o espelho voltado para o homem, todo o comportamento que elas pregam e fosse direcionado para um homem, cara, todo esse discurso seria algo misógino, né, algo errado, algo tóxico, algo machista e outras coisas que vocês conhecem muito bem. E com toda razão, né? Como sejamos honestos, ninguém aplaudiria um homem que se orgulha de ser, entre aspas, maluco, de fazer a vida da parceira algo horrível, né? Que seria o cancelamento na certa. E por que então, quando a maluquice, entre aspas, vem do lado feminino, a gente vê uma aceitação e até uma glamorização, romantização partindo delas e também de muitos homens que apoiam. E essa é a hipocrisia cultural que a gente precisa falar, porque a gente aqui no Brasil vivemos em uma sociedade que, por um lado, prega a importância desses discursos aí, desses movimentos, de uma galera aí, de relacionamentos saudáveis, de parceria, de respeito mútuo, principalmente quando é a mulher. Correto? Só que por outro lado, que todo mundo enxerga, e até elas que fazem esses discursos enxergam, mas não querem admitir, é que tem sim uma glamorização do drama, dos ciúmes excessivos, da instabilidade emocional, como se isso fosse um tempero que falta para um relacionamento ser, entre aspas, de verdade. E o impacto disso nos homens é devastador. Eles são levados a acreditar que precisam aceitar comportamentos fora da realidade dele, que outrora eles não deveriam aceitar, que precisam se submeter a ciclos
de brigas e reconciliações dramáticas, porque seria isso o amor verdadeiro que ela demonstra pra ele, e até situações que é só vocês dar uma pesquisada, de homens aceitando nos relacionamentos coisas muito mais pesadas, partindo coisas até pra delegacia, e mesmo assim continuam no relacionamento, porque tem aquela ideia de que esse comportamento que a parceira dele tem é um sinal que ela ama ele de verdade, e não é. Pois, na medida em que essa normalização da toxicidade que elas estão meio que jogando na mesa, é um dos maiores perigos que eu vejo no comportamento de muitos relacionamentos. Por isso que a gente vê tragédias acontecendo envolvendo um homem, e muitas vezes, se você analisar o contexto ou a história do casal, por exemplo, você vai ver que é de praxe que ela seguia meio essa linha de raciocínio de, entre aspas, né, fé nas malucas. Praticamente o comportamento que ela tinha no relacionamento era igualzinho àquilo que tanto se prega nas redes sociais, vindo de muitas mulheres, não todas, que falam, que aconselham para as outras se comportarem desse jeito. E quando acontece algo de ruim com o homem num relacionamento, sendo traição ou coisa pior, vocês vão ver, se esse vídeo entrar nas redes sociais, essa matéria entrar nas redes sociais, muitas mulheres aplaudindo o comportamento dela, homens meio que criticando o homem que sofreu esse tipo de coisa no relacionamento, e a mulher sai numa boa, porque tem aquela glamorização da maluca, da surtada, no contexto do relacionamento, que se ela tem esses comportamentos é sinal que ela ama ele de verdade. Mas quando acontecem situações muito mais piores nesse contexto, aí a gente vê uma passação de pano em uma só parte. O efeito colateral disso só cai pro lado do homem, né? Ah, por que ela fez isso com ele? Ah, o que o anjinho fez pra ela? É sempre essa narrativa toda. Por quê? Pelo que eu vejo, é por conta disso tudo, de uma glamorização da fé nas malucas, que antes era visto como um meme, uma coisa, sei lá, uma piada, agora meio que virou um incentivo real para muitas mulheres se posicionarem no relacionamento. E o ponto-chave disso é que existe uma diferença entre personalidade forte e comportamento tóxico. Essas duas coisas vivem sendo confundidas nesse discurso delas. Uma pessoa pode ter personalidade forte e ao mesmo tempo ser respeitosa. Pode defender suas opiniões, pode impor limites, pode discordar, pode falar firme. Tudo isso faz parte de um relacionamento maduro. Agora, controlar a vida do parceiro, transformar qualquer situação em conflito ou acreditar que sofrimento é prova de amor já é outra história. Misturar essas duas coisas faz muita gente acreditar que maturidade emocional é falta de emoção, quando na verdade é justamente o contrário. Mas como a gente sabe que como são elas falando esse tipo de discurso, tá numa boa, tá tudo certo. Porém, entretanto, como citei anteriormente, se porventura acontecesse um movimento, vários vídeos nas redes sociais de homens dizendo para as mulheres se relacionarem com os caras fé nos malucos, vocês iam ver um efeito avalanche para esse tipo de criador. E ele ia ser considerado misógino, outros adjetivos aí que vocês conhecem, só porque ele praticamente replicou a mesma coisa que o discurso fé nas malucas diz. E por falar em homens, tem muitos caras que sofrem relacionamentos calados. Esse é um ponto que quase nunca é abordado. Em específico, nas próprias mulheres que dizem esse discurso, mas não gostam de colocar o homem nessa equação toda. Por quê? Em uma cultura onde o homem não pode demonstrar fraqueza, onde ele já é automaticamente o errado da história toda, ele não pode reclamar, não pode ter opinião própria, né? Não pode dizer que está sofrendo um relacionamento tóxico. Porque se ele reclamar, aí ele vira moleque, fresco ou menos homem. E aí chega o fé nas malucas e diz: cara, aceita numa boa, se ela é surtada é porque ela te ama, aguenta que é passageiro, se ela tá, né, fazendo coisas com você piores, você tem que aceitar numa boa, porque você é homem. O homem aguenta. E o homem aguenta calado, aguenta humilhações, o controle, os ciúmes exacerbado e muitas vezes, se vocês perceberem isso, ele nem percebe que está num relacionamento tóxico, porque a sociedade, esse discurso aí de muitas mulheres, discurso dessa galerinha toda aí que vocês conhecem, normalizou tudo isso. E essa confusão toda é proposital dentro desse discurso, porque ao misturar elas, permite vender meio que um comportamento controlador tóxico como se fosse atitude ou personalidade forte. E é exatamente esse disfarce que faz tanta gente, homem e mulher, comprar essa ideia sem perceber o risco que está ali dentro. E se você quer ter uma régua simples para usar nesse contexto, pergunte se aquele comportamento ser invertido seria considerado errado. Se a resposta for sim, ele continua sendo errado, não importa quem pratica.
Mas enfim, eu quero saber de você. Você concorda com esse discurso todo nas redes sociais das fenas malucas? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, tem algumas maneiras que vocês podem me dar um gás a mais, me incentivar a ter constância aqui na publicação dos vídeos, que tá aqui na descrição, que você contribui no Apoia-se mensalmente, com qualquer valor. Aqui no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, que pode deixar junto com uma sugestão de tema de vídeo que eu vou dar mais prioridade, ou também fazer parte do Seja Membro aqui do canal, que você contribui com um valor simbólico todo mês, é menos que uma lata de Coca-Cola, que já ajuda muito. Ou ainda da forma grátis, curtindo, comentando. Também você pode comentar um tema de vídeo, mas lembrando que se você quer ter mais prioridade, deixe junto com o Valeu Demais e também hypando o vídeo, se você está no seu celular, e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.